população e amostra. Qual é a diferença entre esses itens? Bem, a população é todo o conjunto de itens, ou todo o conjunto de elementos, com uma característica em comum. Então, aquilo que a gente quer estudar dentro do nosso propósito de pesquisa, dentro da questão de pesquisa, é a nossa população. Todo o conjunto de elementos que possuem ao menos uma característica em comum. Se a nossa pesquisa é sobre contabilistas da região da Grande Florianópolis, então a população é o total de contabilistas na região da Grande Florianópolis. Se nós estamos fazendo uma pesquisa eleitoral no Brasil, então a população não é a população brasileira, é a população de eleitores para nós verificarmos, por meio depois de uma amostra, de um conjunto de eleitores válidos que digam quais são os candidatos mais aptos a ganhar a posição política. Então, a população é um universo de elementos que possuem ao menos uma característica em comum. E na estatística, esse tamanho da população é simbolizado por N maiúsculo. É sempre interessante que a gente possa fazer o trabalho com toda a população. Por quê? Porque assim nós diminuímos a margem de erro no nosso estudo, né? Nós conseguimos analisar os dados todos com maior acurácia. Então, quando a gente analisa os dados de toda a população, nós fazemos o estudo chamado de censo. Então, nesse procedimento, a gente analisa as características de todos os membros de uma população. Temos o exemplo do Censo Demográfico Brasileiro, o Censo Escolar do MEC. Aqui é importante que, para políticas públicas claras, seja analisado todo o conjunto de dados e com uma baixa margem de erro. Então, para evitar margem de erro por procedimentos de amostragem, analisa-se os dados de toda a população. Por isso é feita uma pesquisa chamada de censo. Quando não há possibilidade, seja por meio de tempo ou por falta de recursos financeiros, nós podemos aplicar um procedimento chamado de amostragem, que é aquele procedimento científico para a obtenção da amostra de uma população. Então, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a PNAD, por exemplo, é um exemplo de pesquisa com um procedimento de amostragem. E, por meio da amostragem, a gente obtém uma amostra, que é o subconjunto dessa população. Então, a ideia é estabelecer um conjunto de critérios para selecionar uma parte dessa população. E, nesse caso, o tamanho da amostra é simbolizado por N minúsculo. Um exemplo de amostra é a pesquisa pré-eleitoral do Instituto Ibope. Não são pesquisados todos os eleitores brasileiros, mas com base na resposta de uma parcela, desde que obtida por meio de uma amostragem científica, essa parcela permite a indução para uma possível conclusão de todos os dados da população com uma determinada margem de erro. Então, quando a gente coleta todas as informações de todas as unidades da população, nós obtemos o censo. O censo é uma pesquisa feita com toda a população. E quando a gente coleta dados de parte de uma população, nós utilizamos o procedimento de amostragem. Então, pela amostra, que é o subconjunto da população, a preocupação central é que essa amostra seja representativa. Aqui, então, para ficar bem claro, nós temos a pesquisa eleitoral, a população, todos os eleitores brasileiros, e a amostra, uma parte dos eleitores. Por que não é toda a população do país, a população geográfica? Porque há pessoas que não votam, então não fazem parte dessa população. Muitas vezes, população é entendida como conjunto de pessoas, mas na estatística, a população é todo o conjunto de elementos com características, ou com ao menos uma característica em comum, com base no nosso problema de pesquisa que queremos estudar. Aqui a questão é eleitorado, então nós utilizamos a população eleitores brasileiros e amostra uma parte desses eleitores. Então, com base nas respostas desses eleitores, nós vamos fazer inferências estatísticas com uma determinada margem de erro. Então,
saber um determinado intervalo de confiança, normalmente 94%, 95%, e a soma desse intervalo de confiança mais o alfa, que é o índice de significância, deve ser sempre 100%. Então, quando anunciam no telejornal que foi utilizada uma pesquisa Ibope com margem de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, significa que na cauda da curva de distribuição normal, 3 pontos percentuais na cauda direita e 3 pontos percentuais na cauda esquerda foram analisados, ou seja, a margem de erro de 6% e um intervalo de confiança de 94%. A soma do intervalo de confiança, então, para concluir esta parte, é que 94%, intervalo de confiança mais margem de erro, 6%, dá 100%, e a soma do intervalo de confiança mais a margem de erro sempre tem que ser 100%.